Bom, então agora nesse vídeo nós vamos criar um pequeno questionário. Para criar um questionário, na primeira tela da disciplina teste de vocês, clicamos em ativar edição. Adicionar uma atividade ou recurso. E escolhemos aqui questionário. Acrescentar. Bom, aqui nós temos a primeira opção, que seria o nome do questionário. Vamos colocar, por exemplo, questionário teste. E colocar uma pequena descrição do questionário. Aqui nós podemos escolher a duração do questionário, quando nós vamos colocar ele visível aos alunos e quando que nós vamos encerrar. E se ele vai ter limite de tempo para ser respondido ou não. Então, no caso, se nós deixarmos assim, ele vai ser um questionário que vai poder ser respondido sempre. Se nós ativarmos, nós colocamos quantos minutos, por exemplo, esse questionário vai durar. É o tempo que a pessoa vai ter para responder, como se fosse uma prova. No caso, nós vamos colocar que ele não vai ter limite de tempo. Aqui, caso ele tenha limite de tempo, quando o tempo expirar, se a tentativa é enviada automaticamente, se há um período de carência no qual a tentativa pode ser enviada, mas não é possível modificar as questões, ou a tentativa tem que ser enviada antes do tempo expirar. Se o tempo expirar, não pode mais enviar aquela tentativa. Aqui nós vamos colocar a nota, no caso das tentativas da categoria de nota, das tentativas permitidas, quantas tentativas ele pode fazer, 1, 2, ou ilimitado, ele pode fazer esse questionário até acertar todas as questões. No caso, vamos colocar que ele pode fazer 2 tentativas. E o método de avaliação, se vai ser pela nota mais alta, é que vai ficar, se a média das tentativas, se a nota da primeira tentativa ou se a nota da última tentativa. No caso, nós vamos colocar a nota mais alta, ou seja, a tentativa que ele teve uma nota mais alta naquele questionário é que vai ficar para ele. No layout, nós temos a ordem da pergunta, ou seja, as perguntas, se elas, do jeito que nós criarmos o nosso questionário, as perguntas vão ser mostradas ao aluno. Ou então, ele pode embaralhar aleatoriamente essas perguntas, ou seja, para um aluno, a questão 1 vai ficar como primeira questão, mas para outro aluno essa questão vai ficar lá na 9, outro na 5, ou seja, essa questão ela muda de lugar de aluno para aluno, para que todos não vejam as mesmas questões, mas não na mesma ordem. Então, vamos colocar para embaralhar aleatoriamente. E aqui, se nós queremos todas as perguntas numa página contínua, ou se nós queremos uma nova página a cada pergunta. No caso, nunca. Nós queremos todas as questões em uma página, nesse caso. E aqui o método de navegação, vamos deixar livre, ou seja, o aluno não precisa responder as questões em sequência, ele pode responder primeiro uma, depois outra, sem problema nenhum. No comportamento da questão, no caso, misturar questões, já está ativado. Como as questões se comportam? No caso aqui, nós temos uma explicação. Se o feedback é adiado, se o feedback é imediato, ou seja, se o aluno ele respondeu, ele já recebe a resposta, a pergunta está certa ou a pergunta está errada. No caso, vamos deixar que o feedback é adiado. Depois, a visualização que ele tem, se ele quer que mostre a fotografia do usuário, as casas decimais na avaliação e as casas decimais nas avaliações da pergunta. As restrições extras nas tentativas,
tá? Se vai precisar de uma senha, no caso não vamos colocar, vamos deixar ela direto. Aqui nós temos o feedback que nós vamos criar, caso ele acerte 100%, nós podemos colocar um texto para o aluno. Parabéns, você acertou todas as questões, por exemplo. Se ele acertar 50%, qual o texto que nós vamos colocar? Se ele acertar 30% das questões, né? Então nós temos os feedbacks que nós vamos dar para o aluno depois que ele terminar o questionário. E aqui nas configurações comuns de módulo, nós temos se ele é visível, se a modalidade é por grupo, aí qual é o agrupamento. No caso, ele não é por grupo. Tá? Vamos colocar nenhum grupo. Agora nós podemos salvar e voltar ao curso. O nosso questionário já está aqui.